Vamos lá. A gente está no Daf Yud Gimel Amud Beit, na Mishnah, lá embaixo, penúltima linha. Fala a Mishnah o seguinte: até agora as Mishnah estavam falando sobre uma pessoa que fez algumas averot em alguns atos diferentes e quantos korbanot ele tem que trazer, hadat, etc. Agora a Mishnah vai falar a pessoa que fez alguns averot diferentes no mesmo ato. Yesh ochel achela achat, tem aquela pessoa que come uma comida, vechayav alei arba chataot ve'asham echad. Ele pode ser chayav sobre essa comida que ele comeu, 4 korbanot chatat e um asham. Por exemplo, tameh she'achal chelev. Ele está tameh, ele comeu sem querer chelev, sebo, ve'anotar minamukudashin, e esse sebo era sobra do que não foi queimado do korban. Bem Yom Kippur. Então ele tem que trazer 4 hataot e um asham por ter tido asham meilá, por ter tido proveito do que era do Kodesh. Rabi Meir Omer, imaita Shabbat veotzio, bepiv chayav. Se era Shabbat e ele tirou de um reshut para o outro, é chayav mais um hatat. Amru lochamim, falaram lochamim para ele, em nome de Hashem. Não é o mesmo ato. Aqui a gente está falando, então tá bom, poderia, você tem razão, mas isso aqui não é o mesmo ato. O mesmo ato aqui a gente está falando de um ato só, ele comeu. A única coisa que ele fez, chayab de 4 chatat mais um asham. Fala Gmará, Neima, Itlel, Rabi Meir, Isur, Chala, Leisur. Será que a discussão aqui de Rabi Meir e Hamim é se tem Isur sobre o Isur? Neide, Isur, Chala, Leisur, Leitle. Fala Gmará, mesmo se não tem Isur sobre Isur. Isur Korel be Isur Mosif Itlei. Você tem um Isur geral e tem um Isur a mais, talvez. Fala Gmará, Taor Meikara lo Asur ela bechelev havalei tameh migo de Asur bachatechot teorot. Fala Gmará, Taor Meikara. No começo a pessoa estava Taor e ele só era chayav porque era chelev. Depois virou, ele ficou tameh. Depois virou Kodesh. Depois virou notar. Aí ele acrescentou todos esses. Migo de Asur, Bachatechot Teorot, Itosif, Bei, Nami, Isura, Ilavei, Chelev. Vechelev Meikara, Lo Asur Alabachilá. E Chelev a princípio já é Asur. De comer, pode ter proveito. Ah, que deixei, virou Kodesh, falou que agora é do Bet Mikdash, Migo de Itosif, Bei, Isura, Dana. Agora ele não pode mais ter proveito. E todo se vê Legabe Chelev. Então aumentou além do Chelev. A cada ele deu a tua Asura Legavoshari. Tá bom, por enquanto não pode comer. É uma pessoa que não é Cohen, mas o Cohen poderia haver notar. Então teve em cima desse notar. Migo de Itosef Asura Legabe Gavoa. Itosef Be Legabe Idiot. Agora está proibido também para o Gavoa, muito mais para Idiot. Também tá para quem não é Cohen. Halal Yom Kippurim, aí veio Yom Kippur. Migo de Itosef Be Isur Legabe Chulin. Itosef Be Legabe Gavoa também vai ser, uma vez que também é chayav sobre tudo que é chol, como Yom Kippur, também é chayav sobre tudo que é Kodesh. Vetnitnei chamesh chataot vendukma, que gonda achal kezait pigul. Por que a Mishnah não falou sobre um caso de 5 chatat? E coloca também que era pigul. Bachada bem makamaire. Aí seria 2. Aqui já é notar o pigul bachada bem malavashkachat lá. Aqui a gente está falando que o animal foi notar, que sobrou do que não queimou. Se ele é pigul, ele não é notar. Então não pode falar uma coisa só, que está falando de um pedaço de carne que ele comeu, de um animal e ficou chayav de tudo isso no mesmo ato. Fala Gmará, alamaló, por que não pode ser pigul e notar? Que gonche ela ever pigul legabe misbeach, de bacá pigul eminei. Notar. Vamos falar. No caso que você. Gmará tentando achar um caso que pode ser pigul e notar junto. Por exemplo, pegou um dos órgãos do animal de pigul no misbeach e. Notar. Se um órgão pode ser pigul, depois os outros podem ser notar que não foi queimado ou que não foi comido do tempo. Que da marula comete pigul. A pessoa pode pegar um punhado
de farinha de minchá que foi feito pigul, sheilá legabe misbeach, que o Cohen trouxe para o misbeach, pacá piguló memeno. Tira o pigul dela. Verravele notar, ou seja, ele é pigul, não deveria ter trazido para o misbeach, mas uma vez que trouxe para cima do misbeach, já tem que queimar, e se não queimar é notar. Aqui está falando em um órgão, e não em dois órgãos. Venotar o pigul lá. E notar o pigul em dois, em um órgão só, não é. Você vai aparecer nos juros? E notar o pigul em um órgão só não é possível. Alamaló fala Gamara por que não? Mas cachat lá que gonchela é ver pigul legabe misbeach de pargean reial gabe misbeach. Por exemplo, vamos falar no caso que você tem uma proibição de sobra de um. Vamos lá. Beber errado kamairi, bishnevarim lo kamairi. A gente está falando de um órgão só, e não dois. Venotar o pigul bechadeber lo mascachat lá. E notar o pigul, ou seja, notar é aquilo que sobrou do que deveria ter sido queimado no misbeach e não queimou, ou que sobrou deveria ter comido. E pigul é aquilo que o Cohen teve algum pensamento que não deveria, ou de comer depois do tempo, ou de queimar depois do tempo, quando fez o korban. E não dá para ser uma coisa e outra junto no mesmo órgão. Fala como lá maló por que não? Mas cachat lá, a gente pode falar assim que pode ser notar o pigul no mesmo órgão. Como? Que quando você lá é ver pigul você levou um órgão que já era pigul, ou seja, o Cohen já teve esse pensamento errado de comer na hora errada ou no lugar errado, quando ele fez o korban para o misbeach. De palgean real gabe misbeach, que só metade dele foi levado para o misbeach, o palgei me abraia de misbeach, e metade ficou fora do misbeach. Então metade que ficou fora do misbeach ainda é pigul, a outra metade que foi trazida para o misbeach agora ele tem que queimar. E se ele não queimou do misbeach pagar pigul, verravele notar. Agora se ele não queimou, agora se trouxe para o misbeach tem que queimar. Se ele não queimou, agora virou notar. Cadê a marula? Como é que se pigul vai chorar? Pagar pigul menos verravele notar. Como fala a ula, aquele punhado de farinha que ele trouxe para o misbeach, mesmo que seja pigul, agora ele tem que queimar. E se não queimou, virou notar. Amalei fala Gmaralo, não. Iruba de misbeach, shada de misbeach. Ruba de barai, shada de barai. Se a maioria do órgão é do misbeach, a gente fala que ele é todo do misbeach. Se a maioria ficou fora do misbeach, a gente fala que ele é pigul e está fora do misbeach. Se a nossa Mishnah fala que esses dinim está falando em um órgão só, e a maioria dele fala se ele é pigul ou notar, tifshut de bairami barchama. Então a gente pode falar que dessa Mishnah, o que perguntou Rami barchama lá em Hulin, se a gente vai do órgão de acordo com a maioria dele, do korban, ou não. Porque a gente não trouxe a resposta daqui. Ela fala, não vamos falar da maioria ou não da maioria do órgão, vamos falar o seguinte. Ele está falando que ele comeu um kezait só. Ou é o kezait que estava no misbeach, ou o kezait estava lá embaixo. Não é que ele comeu mais que isso, um kezait. Fala, será que ele não comeu dois kezaites de Helev? Ve'akatan yom kippurim, uve'yom kippurim kotevet mechayev, ve'chotevet it bei shnei zetim. Para ser chayav de Yom Kippur, ele tem que comer como kakotevet, né? O tamanho de uma tâmara. E kakotevet geralmente tem o volume de 2 centímetros, então parece que sim tem 2 kezaites. A maravilha que acontece a colher bechelba. Por exemplo, quando ele comeu junto com o Helev, a carne que estava junto com ela, junto com o sebo. Tinha um só kezait de Helev, mas junto estava a carne. Então você tem problema de comer de Yom Kippur, de comer qualquer coisa. E tem problema de Helev só de um kezait. Fala, como por exemplo, ele pode ter completado esse shur de kakotevet com outra coisa, com tâmara, com outra coisa. Ravada Baracha Matnei, Ravada Baracha ele falou na Mishnah, Chamesh Chataot, que seria Chamesh Chataot e um Asham. O Metaretz lá que quando é a kezait pigul, ele fala que, por exemplo, se ele comeu um kezait de pigul de outro animal junto com esse kezait de notar, pelo Meshanei Karhanei Shinui de Kamashnina, e ele não recebe essas respostas, essas explicações que a gente falou aqui.
Benitnei, Shesh Hatot, vendo como que quando é Kazai Dam. Então vamos falar se ele comeu mais de uma coisa. Vamos falar que comeu também Kazai de Dam. Vamos falar Shesh Hatat. Bechada Hilakamai, Bistechilot Lokamai, quando comeu de uma vez e não de vezes separadas. Bishura Hamim, DN Betabliá Marci, que eu tenho Sedim. E Hamim falaram que a pessoa não coloca na boca mais de 2 Kazai. E Ravada Barach assim falou que pode colocar mais de 2 Kazai. Terabimeiro, Merameiro falou no final da Mishnah, se por Shabbat tem mais um. Venitni, Motzio Chav, Maitamakatane e Maitabe Shabbat. Ele poderia falar se ele fez o tzad, um leixo do outro. A gente já falou que o Kippur, porque qual a diferença de falar que a Shabbat não é? Amarafrafram, Zot Omeret Eruva Otzah le Shabbat, Ven Eruva Otzah le Yom Kippur. Ou seja, ele quer explicar mais uma coisa. Tem Eruv Chatzerot e proibição de se tirar de um leixo para outro em Shabbat. E não tem Dinim de Eruv Otzah Yom Kippur. Ou seja, talvez ele quis falar que não tem problema de Otzah Yom Kippur. Fala que Maramimai, de onde fala que era medo que falar isso dele, mas Eruv Otzah Yom Kippur, talvez sim tem problema de Eruv Otzah Yom Kippur. Veach Katanya se ele quis ver, aí tá Shabbat Veotio, Chayavaf Mishum, Shabbat Yom Kippur, tem 2 problemas, Shabbat e Yom Kippur. Ela Itmer era Rafram alada Itmer. Se é isso que falou Rafram, deveria falar de Tânia, como fala na Braita, sobre o trabalho de Kohen Gadol Yom Kippur. Veshilach Bead Ishiti Amidbar, ele mandou na mão de Ishiti Amidbar lá o bode expiatório. Ish leachshir etazar. Ish para falar que até o que não é Kohen. Iti, afilo betumah mesmo se ele estiver também. Vá afilo beshabat mesmo Shabbat. Iti bemezumah, naquele que já estava separado desde ontem para fazer isso. Katane iti afilo beshabat, ele falou aquele que já estava separado mesmo se for Shabbat. Amarafram zotomeret eruv otzah Shabbat ve'en eruv otzah Yom Kippurim. Tem problema de tirar no Shabbat, não tem problema de Otzah de Yom Kippur. Fala com a Ramimai, Shanei Sera Mishalech Dechshirov de Yom Kippur Bekach. Ela de Rafam, Baruta e... É diferente do Sera Mishalech, o bode expiatório que leva para Zazel Yom Kippur, porque ele foi separado para fazer isso, é um dos trabalhos de Yom Kippur. Então fala com a isso que for Rafram, Baruta aí, é uma opinião... Uma opinião única e Hamim não concorda. Fala Mishnah. Nas 2 Mishnayot, as próximas, vai falar outros casos de um só ato que ele é chayav de alguns chataot. Fala Mishnah. Vamos lá, fala Mishnah. Yesh ba bi'a achat vechayav alea shesh chataot. Tem a pessoa que tem relações com a mulher que é proibida para ele uma relação, e é chayav sobre isso 6 chatat, ketzad, por exemplo. Qual é o caso? Vamos começar aqui um pouco complicado aqui, mas a gente vai tentar explicar o caso. Abal bitó, chayav alea mishum bitó. Teve relações com a filha. E nesse caso é uma filha que é filha, achotó, é irmã, veshet achiv, irmã do... mulher do irmão, Veshet achi aviv, e mulher do irmão do pai, Veshetis, e é casada, e é nidá, e ela é também tanidá. Por exemplo, que caso é esse? A pessoa que teve antes relação com a mãe, e a mãe nasceu essa irmã. Ela é irmã por parte de mãe, e ela é filha também. E aí ela casou com o irmão dele, e aí depois se separou, ou morreu o irmão, e ela casou com o irmão do pai, e ela estava casada ainda, e era nidá. Esse é o caso da nossa Mishnah, uma só relação, chayav 6 chatat. Fala com a leit Rabi Meir, isur halalesur. Então, esse Tana da nossa Mishnah, ele não fala sobre como Rabi Meir, que isur halalesur, tem um Isur em cima do outro, Nehide, Isur, Halal, Isur, Leitlei, mesmo se ele falar que não tem Isur sobre Isur, Isur Mosif, Isur Batachat, Itlei, o Isur que aumenta sobre o outro tem. Kegon, Sheba, Elimov, Eulidbat, por exemplo, fala com ela, explica, ele teve relações com a mãe e nasceu uma filha, de Isur, Bitoba, Chotoba, Hadeadadeate, que veio junto o Isur de irmã e de filha. Nissad Leachim casou com o irmão, amigo de Itu Sepilei Isur Legabeachin. Agora ele tem mais um Isur de mulher do irmão. Itu Sepilei Isur Legabei de Dei. Nissad Leachi Aviv
Migudei das vissura legabei sharach aviv e tô sobre legabei adidei. Uma vez que pode, isso aqui aumentaria Isur sobre qualquer uma que cadasse com o irmão do pai, aumenta também sobre ela. Avalei Eshetish, Migudei tô sobre vissura legabei alma e tô sobre legabei adidei. Uma vez que também Eshetish seria uma proibição para qualquer pessoa, para qualquer uma, também então aumenta sobre ela. Avalei Nidá, Migudei tô sobre vissura legabei balá. Então, se ela está nidá, até o marido é proibido, então para ele também seria mais uma proibição. Fala Mishnah, outro caso. Abal bat bitó chayav aleh mishum bat bitó, vekalató. Por exemplo, a pessoa que teve relações com a filha da filha e que é chayav sobre a filha da filha e sobre kalató sobre a sua nora. Por exemplo, uma pessoa que tinha um nome fulano, que tinha uma neta, e essa neta era proibida dele porque era neta, e essa neta casou com o filho dele, o tio dela, e agora ficou proibida também para ele porque é nora dele. Vachot istó, e depois casou, e depois essa pessoa aqui, que é o avô, ele casou com a irmã dessa neta, de outro lado. E agora é proibido também, porque essa neta dele ficou irmã da esposa. Veshet achiv. Depois morreu o primeiro marido dela, e ela casou com o irmão do fulano. E agora também é proibida, porque é a esposa do irmão. Veshet achiv. E depois morreu o irmão do fulano, e ela casou com o irmão do pai, com o tio dele, do fulano. E agora era proibido também, por irmã, por esposa do tio, e por causa de Ashetish e por causa de Nidá. Rabi Yossi fala, Imavar Zaken Benessah, se o pai do fulano ainda casou com ela, Chayav aleh mishum eshetav, ainda Chayav por causa de esposa do pai. Vechen abal bat istó ve'al bat bitá. E assim também pode ser Chayav de todos nesses casos, pessoa que teve relações com a filha da esposa dele ou a filha da filha. Katane fala Gmará, a gente viu na Mishnah, Chayav aleh mishum eshetav, seria Chayav sobre eshetav também no primeiro caso, Mishari alei. Quem deixou casar com eshetav já era casado com o irmão, com o tio, como é que pode casar também com o pai? Por exemplo, casou com o tio e não teve filhos, e agora é Ibum. E aqui fala Gmará, se for assim, Maiavar, o que quer dizer que passou? Porque o problema que ele fez é porque era nora do filho, ele não poderia casar, e mesmo assim fez Shniá, ele seria Shniá Larayot, seria um segundo da Arayot. Que detalhe, como fala a Breta, Kalató Ervá, Kalat Bno Shniá, Vechena Tamotze, Beben Bno, o Beben Bno, Adsof Koladorot. Que a nora ervá é proibido, e assim também a nora do filho, e assim também o filho do filho, o filho até o final de todos os Dorot, também é proibido por causa de segundo para Arayot. O Mitle Rabi Yossi, Isur Halal Isur, será que Rabi Yossi concorda com o Isur que vem em cima do Isur? Veatnan, a gente falou, mas será que essa netra uma varaverá, Shirish Bashtim Mitot, Nidon Bachamurá, pessoa que fez uma verá que tem dois, ele seria Chayav de duas vezes, Chayav Mitá, duas vezes passivo de pena de morte, ele é julgado sobre a mais grave. Rabi Yossi Omer, Nidon Bezikar e Shonah Sheba'alav. Rabi Yossi fala, não, no primeiro que ele fez, não na mais grave. Vetânia fala, Braita, que sabe Rabi Yossi, como assim Rabi Yossi falou, Nidon Bezikar e Shonah na primeira que ele transgrediu. Chamotov Venasa Eshetish. Se ela era sogra e foi feita Eshetish, Nidon Beshum Chamotov. Ele vai ser julgado porque era sogra primeiro e depois Shetish. Agora, se ela era Shetish, ela era casada e depois virou sogra, ele vai ser julgado por Shetish, que é o primeiro Isur que ele tinha. Amarababá, o modelo Rabi Yossi Beisur Musif, Vechen Kiat Arav, Namarabi Yochanan, o modelo Rabi Yossi Beisur Musif. Rabi Yossi não concorda com Isur sobre Isur, mas ele concorda com Isur Musif, um Isur a mais que tem. Ou seja, isso aqui é Shetish. Agora, além de Shetish era Hamotó, ela tem um Isur a mais, ele vai ser julgado sobre isso também. Mais Isur Musif e Kakacha, qual é o Isur Musif que tem aqui? Dei Cabrale Saba, que agora ela tem o filho pro avô.
Migo de ito se fissura legabe brei, ito se fissura legabe de dei. Uma vez que isso aqui seria Hayav também, seria proibindo para outro pai dele, para outro filho desse avô, assim também ele vai ser proibido. Tem um filho Mosif para esse próprio fulano. Fala Gumara, vamos ver mais uma Mishnah. É mais uma dessas que parece que a gente voltou para Yevamot. Muito bem. Abal Hamotó, Hayav Aleh Mishum Hamotó. Pessoa que tem relações com a sogra é proibida, porque não pode, proibida, a proibição primeira é ter relações com a sogra. Vekalató, por exemplo, se a sogra casou com o filho dele de outra esposa, agora ele é problema também de nora. Vesha Tahiv, depois faleceu e ela casou com o irmão dele, problema por causa de esposa do irmão. Vesha Tahiv, faleceu o irmão, ele a casou com tio dele, proibido porque é a esposa do tio. Vachot Istó, e aí é proibida também se ela era também irmã da esposa dele. Veshetish venidá, 7. Vechenabal Hamim, Vechenabal Hamotó, assim também pode acontecer esse 7 no sogro e com a sogra. Rabi Yochanan ben Nuri, Rabi Yochanan ben Nuri fala Bal Hamotó, Chayav Aleh Mishum Hamotó, Veem Hamiv. Pessoa que teve relações com a Hamotó, com a sua sogra, mãe da sogra, mãe do sogro. Por exemplo, se ele casou com a própria filha, com a filha dela, ou filha da filha, ou filha do filho, então a mesma pessoa pode ser sogra, mãe da sogra, mãe do sogro. Amrulo, shloshtan shemechad. Isso aqui é uma coisa só, é o mesmo rio, que é o rio da sogra. Marabi Elazar, Marabi Oshaya, Rabi Yochanan ben Nuri vesumchus amru davar echad. Rabi Yochanan ben Nuri e Sumchus falaram uma coisa só. Rabi Yochanan ben Nuri hadam no que a gente falou na Mishnah. Sumchus mai, qual é o caso? Ditnan, está escrito Masechet Chulin, sobre a proibição de otovet bno, lot ishchatu be'yom echad, não pode fazer shchitá no carneirinho no filho. Shchatá vet bat bitá, que fez a shchitá da ovelhinha lá do carneirinho, e da filha do neto do carneirinho. Vechaga shachat bitá, depois a filha, sofega tarbaim, leva 40 bachatadas só. Sum chosober b'shem rabilda, sober b'shem rabilda. Como fala não? 80. Por quê? Porque aqui tem dois problemas. Tem aqui o avô carneirinho, o filho carneirinho, neto carneirinho. Você tem aqui o filho desse avô e tem o neto que é do filho do filho. Amarava eu dir, mas Eloi, talvez não é aqui, aqui talvez Rabi Yochanan ben Nuri não fala aqui, ela mishum Shemot Mechakim de Mikareh, Hamatom Mikareh, Hamatom Mikareh Hamim. Talvez aqui Rabi Yochanan ben Nuri não fala que separa o Rio, porque tem nomes diferentes. Tem sogras, mãe da sogra, mãe do sogro. Avalgabe Otovet Bno, Dekulo Otovet Bno Mikareh, vem Shemot Mechakim. Lá talvez Rabi Yochanan não concorda com o valor Sumchus lá, porque lá tudo é o mesmo Otovet Bno. Marabanach Marischa, Dirma. Talvez talvez Sumchus também não concorda com o que falou aqui, porque lá ele falou Alagabel Otovet Bno, Degufin Mechakim, porque são pessoas, são animaizinhos diferentes, riuv diferentes. A Valacha, que você está falando que é numa pessoa só, e no Gufim Mechakim, ele está falando 3 riuv numa mesma pessoa. Ei, Makarabebal, Marabi Yochanan se vira lei, tem Marabebal, Marabi Yochanan, Shara Renazimahi, Akatuba Sanelcholazimachat. Talvez Sumchus concordaria com o que falou Rabi Abau em nome de Rabi Yochanan, que Shara Renazimahi está escrito no Passuk. É uma zimah, é um rio, é um problema, porque é uma pessoa com o mesmo nome de sogra. Sogra, mãe da sogra, mãe do sogro, mas é a mesma coisa do problema raiz de sogra, e aí seria um rio só. Então não dá para falar que eles concordam, Rabi Yochanan ben Nuri e Sumchus, porque são casos diferentes. Hazak Baruch.